Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E nessa aula de hoje a gente vai mudar um pouquinho o que a gente estava vindo estudando. A gente vai agora tratar das leis ponderais. A gente vai tratar da química agora do ponto de vista mais das leis naturais, já que nós já vimos como é possível explicar, de certo modo, a natureza, como é possível descrever as substâncias e classificá-las em elementos, misturas e tudo mais. E a partir de agora a gente vai entender um pouco as leis que fundamentam as transformações da matéria, a química de fato, né? Antes da gente começar a descrever de fato essas leis, vamos ver um pouquinho de história da química. Ah, as tentativas de explicar a matéria e suas transformações, né? Ao longo dos séculos, né, falando isso desde antes de Cristo, na verdade, ah, existia um trabalho de obter novos materiais, tentativas de explicar como que esses materiais eram formados, por exemplo, metais. A gente tem uma linha histórica, né, desde da antiguidade, do surgimento de novos materiais, principalmente de metais que eram utilizados como ferramentas, tanto para a agricultura quanto para a guerra durante a história da nossa espécie. Né? Então, o destaque é o seguinte: entre os anos de 500 e 1500 da era cristã, desenvolveu-se entre os árabes e europeus o trabalho dos alquimistas. E aí tem uma referência a um certo anime aqui japonês chamado Full Metal Alchemist, que ele, de certo modo, associa alguns conceitos da alquimia, do que seria a alquimia, a, realmente ao que trata a história. Por exemplo, aqui, segundo a história desse anime, existe a lei da troca equivalente, você pode obter certas vantagens e alguns materiais, transformações e certas habilidades com técnicas alquímicas. Entretanto, e além disso, o principal objetivo é obter a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Os alquimistas, o principal objetivo deles era esse. Por quê? Porque a pedra filosofal era um objeto alquímico que seria possível transformar metais baratos em ouro. E a própria pedra filosofal seria um instrumento que poderia produzir o elixir da longa vida. E aí, essa fixação nesses dois materiais, apesar de infundada, já que eles não existem, são apenas mitos e histórias de filmes e livros e desenhos animados e animes, essa perseguição por esses materiais gerou a produção de novas técnicas e materiais desde da antiguidade até hoje. Então, foi através desse trabalho inicial dos alquimistas que muito do que a ciência tem hoje pode ser, de certo modo, produzido. Aqui nessa imagem tem um laboratório de um alquimista, né? Vejam que mesmo há muito tempo atrás já era possível notar que existiam materiais de vidro, alguns materiais principalmente associados à temperatura, metais, algumas substâncias que eram separadas aqui, por exemplo. Então, não se compara, obviamente, com o laboratório que a gente tem hoje, mas era um local onde muitas descobertas foram feitas. E falando de descoberta, é impossível falar da história da química sem tratar dos filósofos gregos, principalmente Aristóteles, Demócrito e Leucipo. A filosofia de Demócrito, ela tratou a matéria como partículas indivisíveis, as quais ele chamou de átomos, porque no grego a significa não e tomos significa partes, pedaços ou partículas. Então seriam
partículas minúsculas que não podem ser divididas. Segundo ele, toda a matéria seria formada por esse tipo de partículas. E essa ideia até que foi difundida na época, entretanto, ela não ganhou muita credibilidade, porque na época Demócrito não era tão influente quanto Aristóteles. Então a filosofia aristotélica acabou se sobrepondo às ideias de Demócrito, e para Aristóteles toda a matéria era descrita através de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Então era possível descrevê-los dessa forma. Então, fogo, água, ar e terra. Vejam que ele tratava como os elementos fossem opostos. A água é oposta ao fogo e o ar é oposto à terra. E nesse meio termo aqui de cada elemento você teria variações deles. Por exemplo, entre o fogo e a terra teria o seco, entre o fogo e o ar teria o quente. E, segundo ele, era simplesmente através desses elementos que seria possível explicar como que as coisas eram formadas e tudo o que a gente podia ver na natureza. Entretanto, essas ideias elas acabaram perdurando por vários séculos, desde da era aristotélica até o início até a era cristã e passando da era cristã, inclusive. Só no século XVIII, lá pelo ano de 1773, mais ou menos, que ah, veio o nascimento da química como ciência de fato. Até aquele momento existiam mais ideias alquimistas, mais ideias soltas que não eram muito presas a um determinado ponto de vista científico. Não tinha tanta comprovação científica de um certo ponto de vista, e foi a partir desse ponto que a química passou de fato a existir como ciência e como ciência exata. Então, a história registra que no século XVIII, né, mais ou menos em 1773, o cientista Antoine Lavoisier ele realizou uma série de experimentos em recipiente fechado. Aqui a gente pode destacar isso, porque ninguém havia pensado dessa maneira em fazer experimentos em recipientes fechados, e ele fez isso justamente pensando na possibilidade de não haver ah, escape de produtos ou de substâncias formadas e tudo mais. Evitar, assim, a, o desprendimento de substâncias para o ambiente externo. E, na época, ele já usava alguns tipos de balança, e o que acontece é que ele percebeu que quando ele fazia experimentos, tanto a massa do que ele tinha adicionado antes, quanto a massa do que era produzido depois, não sofria variações. Tá? Então, ele descreveu que no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer nela. Então, aqui tem uma imagem do Lavoisier e de sua esposa. Ainda no século XVIII, falando um pouco mais de história, tanto Lavoisier quanto a esposa foram guilhotinados durante a Revolução Francesa. Então, na época, apesar de suas contribuições, como ele fazia parte da corte do rei francês, ele acabou sendo guilhotinado por conta das revoluções que ocorriam na época. E essa descrição dele permaneceu. Felizmente, todos os experimentos e descrições que ele tratou na sua vida sobre a matéria permaneceram de fato. Então, essa afirmação do Lavoisier é uma afirmação que se trata de uma lei da natureza. Então, essa descoberta que ele fez motivou o que é conhecido hoje como a lei de Lavoisier e fez com que ele fosse considerado o pai da química moderna. Essa lei de Lavoisier é conhecida como lei da conservação da massa, ou lei da conservação da matéria. O que é que ela trata? Veja só. Se a gente tiver, digamos que nós temos 3 gramas de carbono, e suponho também que
essa massa de carbono vai reagir com 8 gramas de oxigênio. Haverá, portanto, a produção de 11 gramas de gás carbônico, CO2. Ou seja, se você tem 3 gramas de carbono, 8 de oxigênio, você vai produzir 11. Então, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Não há alteração das massas. Se o sistema for fechado, você não há perda de material. Essa descrição de Lavoisier, ela ficou mundialmente famosa de uma forma, digamos que mais poética, que é descrita assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a matéria só se transforma. Ou seja, nós não, de um certo modo, não morremos e nem vivemos, nós simplesmente nos transformamos. A matéria, toda matéria que existe, inclusive nós, passa por transformações constantes durante todo o tempo. Então, quando, por exemplo, uma criatura morre, um animal, uma árvore, seja lá qual for, ele não deixa de existir, ele simplesmente mudou as configurações atômicas e das moléculas que fazem parte desse ser, passam a, a sofrer transformações e funcionar de forma diferente. Os átomos não deixam de existir, eles simplesmente mudam a forma como se ligam uns aos outros. Então, tratando desse experimento de Lavoisier, vamos pensar o seguinte: digamos que nessa figura aqui de cima a gente tem aqui, ó, aqui nós temos prata e aqui nós temos enxofre. Se a gente reagir os dois em um recipiente fechado, a gente vai formar sulfeto de prata, e que tem uma cor diferente, mas se a gente somar as massas tanto dos reagentes quanto dos produtos, vai ser igual. Então aqui, ó, os dois reagentes, quando eu promovo uma reação química, vou gerar esse produto que vai ter a massa somada dos dois. Ou seja, é uma reação hipotética na qual o reagente A e o reagente B transformam-se no reagente C e D, no produto C e D. Nós temos que a massa dos reagentes, vejam, em uma equação química, a parte que está à esquerda da reação, quando a reação é direta nesse sentido, se chama reagentes. E a parte do outro lado, a parte da direita, é chamada de produtos. Então, a massa dos reagentes deverá ser obrigatoriamente igual à massa dos produtos. A gente pode ver isso nesse experimento aqui. A gente vê um material nesse recipiente e a balança aqui está em equilíbrio, com um certo peso. Se você queima o material sem que o recipiente esteja aberto, é possível notar que depois que o processo finalizou, você não tem variação de massa aqui, ó. A massa permanece igual. Ou seja, a lei de Lavoisier ela está sendo obedecida. É uma lei natural que é promovida através das interações atômicas. Então vamos ver um exemplo aqui sobre a lei de Lavoisier. Veja, os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Então nós temos aqui a balança, papel nos dois, e nessa outra balança, palha de aço nos dois. Esse procedimento foi repetido com palha de aço, né, que eu acabei de falar, e observou-se que após a combustão, aí nós temos aqui, letra A, B, C, D e E. Então, após a combustão, letra A e B no mesmo nível e A e B no mesmo nível, veja, aqui eu não estou dizendo que o recipiente está fechado, o recipiente está aberto, os dois. Então, se houve queima, se a gente queimar aqui o papel no recipiente, no prato A, o que vai acontecer? Esse prato B ele vai subir, ele vai descer, porque ele vai ter uma massa maior do que as cinzas que vão estar aqui. Então, naturalmente, o prato B ele vai para baixo. Aqui nessa outra balança, se a gente queima aqui no A, a lã de aço ela vai se formar óxido de ferro, né? Já que ferro
é o componente da lã de aço, e aí a gente vai ter o prato aqui mais pesado, então ele vai descer. Então, se a gente for ver aqui nas alternativas, o A vai para cima, o A vai para cima porque ficou mais leve, já que houve a queima do papel, que se transformou em cinzas. Então, o A vai para cima. Então, vai ser ou C ou D. Aí a gente vai ver aqui do outro lado, o B, na balança B. O prato A ele vai descer, porque ele vai ficar mais pesado. Então, A para baixo. Então, a alternativa correta é a letra D. Na primeira balança, o prato A vai para cima e na segunda balança o prato A vai para baixo. Por quê? Porque ocorreu uma transformação química. Os materiais foram transformados, certo? Então, vamos parar com esse exemplo agora e depois a gente continua com as leis ponderais, ok?